Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Aero. Hoje eu tô aqui nessa mesa florida, cheia de mulheres lindas, que nós vamos falar um assunto muito importante para nós aqui, que é sobre o empreendedorismo feminino. Hoje eu tô aqui com a Ana Paula. Tudo bem, Ana? Tudo, muito prazer estar aqui com vocês hoje, dividindo esse espaço com mais duas mulheres maravilhosas. Tenho certeza que vai ser um episódio de muito engrandecimento para todos nós. Com certeza. Estou aqui com a Aline também. Tudo bem, Aline? A todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. E com a Tati. Muito prazer, pessoal. Uma honra estar aqui com mulheres incríveis. E a gente está falando, né? Debatendo assunto de mulheres. É maravilhoso. Mas antes da gente entrar no tema, eu vou pedir o Cezinha. Cezinha, roda a vinheta aí dos nossos patrocinadores, por favor. O podcast da Aero tem o prazer de contar com o apoio da Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Para você que ainda não conhece, a Mútua oferece benefícios reembolsáveis de serviços exclusivos para profissionais da engenharia, agronomia, geociências, proporcionando uma plataforma de empregabilidade, segurança, planos de saúde e muito apoio ao longo da sua carreira. Com sua ampla gama de benefícios, a Mútua promove o desenvolvimento profissional e pessoal de engenheiros e arquitetos, contribuindo significativamente para o avanço do setor. Estamos muito gratos pelo patrocínio da Mútua, que permite trazer conteúdos relevantes e de qualidade para os nossos ouvintes. Não deixe de conhecer mais sobre os serviços e vantagens oferecidos pela Mútua, acessando www.mutua.com.br. A Rose Neves Decoração de Interiores é especializada em transformar ambientes com competência e profissionalismo. A Rose Neves oferece uma variedade de cortinas, persianas, papéis de parede e outros elementos decorativos. Se você busca design, modernidade e eficiência, não deixe de conhecer o trabalho da Rose Neves. Acesse @Rose_Neves_. Outro parceiro essencial do podcast da Aero é a Vilarejo Acabamentos, a maior rede de acabamentos do interior do estado. Para quem busca soluções completas em acabamento, a Vilarejo é a referência certa. Acesse @Vilarejo Acabamentos. A Aero, que é a Associação de Arquitetos e Engenheiros de Rio das Ostras, agradece a todos os nossos patrocinadores por proporcionar esse momento de compartilhamento de conteúdo técnico de qualidade. Bom, queria agradecer a todos os nossos patrocinadores que tornaram esse programa possível e hoje nós vamos falar sobre o empreendedorismo feminino, né? Todas nós aqui acho que temos programas voltados para as mulheres, então hoje a sardinha é puxada pra gente. Mas os homens estão convidados a assistir, porque o que a gente vai falar aqui se aplica a eles também, né? Hoje o que a gente vê, assim, acho que pelo menos foi da minha experiência, imagino que é de vocês também. Quando a gente está na faculdade, a gente é doutrinado quase que a ser obrigado a seguir o CLT quando você sai dali, né? Tudo é voltado para o CLT, as vagas de estágio, enfim, tudo ali é basicamente voltado para isso. A gente não é ensinado que existe um outro mundo, que é um outro mundo mesmo, porque é completamente diferente, que é o do empreendedorismo, né? Então, assim, eu, desde que saí da faculdade, eu nunca fui CLT, sempre trabalhei por conta própria, como autônoma. Estou abrindo uma empresa com a Aline, um spoiler. Um spoiler do que ela faz. Vem por aí, pra vocês saberem, a Aline é contadora, estou abrindo agora minha empresa com ela. E, assim, é um grande desafio, porque não é só abrir empresa, né? Depois que você abre a empresa, o que você faz? Toma que o filho é seu, né? O que você faz com essa criança? É desse jeito. E a gente não é realmente na escola, não mostra pra gente a possibilidade. É só o CLT. Porque você empreender, você tem que saber tudo. Você tem que saber vender, principalmente. Se vender, você precisa saber precificar o seu produto, precificar. Ou seja, você não vê nada disso na faculdade. Não. Você vê aquilo, você vai sair. Eu falo que na de engenharia, eu sou engenheira civil, tem aquela parte, você vai entrar na faculdade, vai sair milionária, trabalhando, ganhando seus 11 mil e pouco lá, o piso salarial. Mas não é verdade. Não, sim. Não é. E eu vim do CLT e comecei a empreender em paralelo. Hoje eu só empreendo com a minha empresa. E realmente, na escola, na faculdade, você não vê isso. Eu tive que buscar fora, tive que fazer curso fora, porque a gente não aprende. A gente aprende a
seguir aquilo ali, você vai arrumar uma construtora, arrumar uma empresa que você vai trabalhar, vai ganhar seu dinheiro, que não é o piso, porque primeiro te contrata como analista, porque você precisa ter 10 anos de experiência, 5 anos de experiência, até você entrar no mercado, e realmente a faculdade não mostra pra gente esse outro universo, que é completamente diferente. Mas não precisa se assustar, não, vocês que estão assistindo, que estão saindo da faculdade, ou que querem empreender, porque não é esse bicho de 7 cabeças, a gente tem suporte, a gente tem ajuda, um suporte maravilhoso que a gente tem, quem é do sistema, né, Confia CREA, é a multa, Ana Paula está aqui hoje representando a multa, vai falar pra gente todos os benefícios que a gente tem, as ajudas. A Ana Paula é contadora, vai tirar todas as nossas dúvidas aqui. Ana Paula não. Aline, desculpa. A Aline está aqui para tirar todas as nossas dúvidas hoje, contar e dividir as experiências que elas têm com a gente hoje, né? A Ana Paula com os programas que a Multa vem trazendo, que inclusive estou participando de um que é maravilhoso, fica a dica aí para quem quiser fazer. E a Aline já tem uma grande experiência com essa parte de empreendedorismo também. Divide com a gente, meninas, as experiências de vocês, para as nossas telespectadoras e telespectadores aprenderem um pouquinho. Sobre empreender, gente, vamos falar primeiro do processo burocrático de abertura de uma empresa, né? E ainda bem que no Brasil existe uma certa burocracia ainda, senão estaria eu, de repente, desempregada. Então, existe um passo a passo, né? Aqui falando de engenharia e arquitetura, as empresárias, né, podem ser limitadas, por exemplo, né, a natureza jurídica, é registrado na junta comercial, também depois tem que fazer a inscrição no conselho, né, no CREA, e posteriormente o alvará. Então, esse processo falando é muito rápido, mas na prática não é tão rápido assim. A parte do alvará é bem complicada, é complexa, dependendo do município, né? Da prefeitura que a gente vai trabalhar. Pode abrir outras secretarias também, como meio ambiente, mobilidade urbana, corpo de bombeiros. Depende do KENAI, né? Depende das atividades do KENAI, depende do local da empresa, né, e das condições ali da propriedade que você está abrindo a empresa. Mas assim, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, e quando vem esses empresários novos, assim, né? Tô saindo de CLT, quero empreender, a gente começa a vender, assim, né, para eles essa ideia de abrir empresa e tudo mais, ficam muito assustados, porque acham tudo muito difícil. Mas agora eu vou ter que pagar um imposto. Mas eu sempre falo pelo lado bom. O imposto só é pago quando você fatura. Então, tá faturando. Tem um fato curioso que aconteceu comigo. Eu, nesses anos todos, recolhi RPA, né? Que é o recibo de pessoa autônomo, achando que eu tava fazendo vantagem. Aí fui conversar com a Aline falou, você tá pagando quase o dobro do imposto. Mentira. Aí eu falei, sério? Então, assim, tem que procurar informação. Porque às vezes você acha que tá fazendo vantagem, mas não tá. Olha, eu achei que tava, mas descobri que não tô, já tô resolvendo o problema. Não, é muito importante a gente ter e procurar. No meu caso, eu vim conversando com a Aline naquela última palestra que ela deu. Ela começou a falar, você tem isso, você tem... A sua empresa, você pode ter esse desconto, você pode... Eu falei, gente, eu não tenho nada disso. Eu vim falando com a Tatiana sobre as linhas de crédito, né, que o governo oferece. Tem bastante linha de crédito com vantagem, mas você tem que ter o CNPJ, tem que estar regular quanto às suas obrigações. Não adianta só abrir a empresa, né, e deixá-la para lá. Por mais que você não tenha faturamento ou não tenha funcionário, existem obrigações acessórias que devem ser declaradas todo mês. Sobre o imposto, como pessoa física, é o dobro realmente, né? Falando da atividade de engenharia ou arquitetura, você paga 6%, né? Começa pagando 6% sobre o que você fatura. Então, é uma vantagem, é uma discrepância enorme do que você paga como pessoa física e o que você paga como empresa, né? Além do seu cliente ter uma segurança maior em fechar um negócio com você, né? Contratando sua empresa, do que você como pessoa física, né? Exatamente. Então, não é tudo ruim, gente. Não, tem seu lado bom. Tudo tem o ônus e o bônus, né? Verdade. E assim, depois que a gente abre a empresa, igual você falou comigo ali fora, né? Às vezes o cliente abre, aí você entrega o CNPJ, o cliente fala assim, e aí? Aí eu falei assim, é quase como quando a gente ganha um neném, aí o médico te entrega, você fala assim, faça o que com essa criança agora? É verdade. O cliente, quando sai o CNPJ, né? Aí ele fala, tá, e agora? E agora? O que eu tenho que fazer? Qual o próximo passo? Olha, você tem que abrir uma conta, né? Pessoa jurídica, no banco de sua preferência. Hoje existem os bancos digitais, tem os bancos físicos também. Vê o que, dentro do que você quer, eu quero uma linha de crédito, né?
Então, é melhor você abrir no banco físico do que no digital. Então, mas quem for dar multa, não precisa se preocupar e pedir linha de crédito para o banco, porque a multa está aqui para ajudar a gente, é um dos benefícios, entendeu? E então é muito legal ver o empresário florescer assim, sabe? Sair de CLT, empreender e se descobrindo também, né? E a gente explica muito lá no escritório a questão do imposto para saber precificar o serviço. Porque isso é uma dúvida enorme que o autônomo, quem tem o PJ tem, né? Que é realmente de precificar o serviço. Porque como é que você faz? Você tem todas as obrigações. Você calcula só a sua hora de trabalho? Como é que você chega nessa precificação de hora de trabalho? A comida, o transporte, o que você vai fazer? E o seu conhecimento. O lucro, como é que você calcula? Porque você não pode só pegar as despesas que você tem ali, calcular uma margem e achar que tá tudo bem, porque não é assim que funciona. Aí no final do mês a conta não bate. Você tá pagando para trabalhar. E às vezes, né, com certeza a gente conhece alguém que já aconteceu. Trabalha muito, realmente fatura muito, mas não está fechando. As contas não estão fechando, porque não está precificando certo, né? Então, tudo isso também a gente ensina e o valor do imposto, como eu precifico correto meu produto ou serviço, isso é muito importante para a permanência da empresa, porque abrir empresa é fácil, manter 500 que é complicado. Que é outro problema, né? E assim, a gente que quer empreender, você tem que estar preocupado com isso tudo. Você continua estudando. Aliás, quem trabalha, né? Quem tem a profissão como a nossa, você vai estudar o resto da vida. Só que aí você vai estudar uma outra área. Por exemplo, eu estou fazendo uma mentoria de gestão de carreira que a Multa está oferecendo pra gente, Ana Paula. Acho que semana que vem é a última aula já, né? Dia 24 de agosto. Fizemos aula presencial, tivemos algumas aulas online. Dia 24 vamos ter outra aula presencial. E assim, são milhares de coisas que a gente aprendeu no curso. A questão de como se portar em mercado de trabalho, descobrir qual é o nicho que você quer atender. Porque, tudo bem, você é engenheiro, mas dentro dos clientes ali da engenharia existem vários nichos de cliente. Qual é o nicho de cliente que você quer atender? Né? Como se portar em redes sociais, porque hoje em dia, no mundo tecnológico que a gente está, isso é uma coisa que o cliente vai atrás, ele vai querer saber quem é o profissional que ele está contratando, e o primeiro lugar que ele vai... É só dar um Google lá, você vê tudo. Eu tenho dificuldade com isso, tanto que foi pedido uma foto, eu nem a foto eu ainda estou me enquadrando nesse perfil tecnológico, porque eu não tenho esse perfil, mas eu estou criando, estou aprendendo a ter, porque faz parte hoje. Faz parte. Eles vão procurar com certeza. Então, assim, é uma questão de posicionamento seu, de mercado, né? O público-alvo que você vai ter, quais são as estratégias que você tem para chegar nesse público. E aí, por exemplo, uma coisa que eu achei muito interessante lá, que eu nunca tinha parado para pensar, né? Quantos orçamentos você já enviou nesse ano? E desses orçamentos, quantos orçamentos você fechou o serviço? Isso é um indicativo muito importante para você descobrir aonde provavelmente está um gap seu. Por que você não fechou o serviço? Claro que a gente não vai fechar 100%, né? Porque existe a concorrência. Mas se, por exemplo, você passou 10... se você passou 10 orçamentos, você fechou só um, por que os outros 9 você não conseguiu fechar? Fazer o famoso follow-up, de você ir lá, revisar, ver... Isso é muito importante. Eu aprendi isso em um dos cursos que a gente vai fazendo, né? Porque tem que estar sempre em movimento. Eu falo, se a gente quer crescer, a gente tem que se desenvolver. Se a gente não procura, não vai evoluir, a gente vai ficar estagnado. E principalmente na área de empreendedorismo, se a gente não busca curso que vai dar... O que você vai fazer? Como é que você vai vender, vai precificar? E eu aprendi nesses cursos fazer esse follow-up. E eu não tinha isso, controle de clientes que eu vendi esse ano, que eu comecei a fazer desde janeiro. Eu tenho todos que eu mandei proposta. O que foi... os que foram aceitos, o que não foram aceitos e por que não foi aceito. Fazer mesmo a pergunta. Porque muitas das vezes a gente empreendedor fala, nossa, eu mandei a proposta, apresentei, não falou nada, não vou nem procurar. Não, por que não procurar? Porque esse feedback é bom para você melhorar. A gente, quando enviamos proposta, a gente tem um hábito, né, que é ruim. A gente envia a proposta e fala, aguarda o retorno. A pessoa não te retorna. Não te retorna. Exatamente, você tem que ir atrás. Não, aí eu desenvolvi o hábito com esses cursos de falar, envio a proposta e falo, amanhã podemos conversar sobre a proposta enviada, tá? De 14 marca horas, um horário. Nunca deixar a mercê do cliente. Isso. Você já colocar um horário, um dia. Posso te ligar dia tal? Dia tal eu vou estar ligando, pode ter certeza. Porque mesmo que você tiver negativo, você sabe o que aconteceu. Sim, exatamente. O problema está com você ou com os seus concorrentes que estão mergulhando no preço, mas não estão entregando o mesmo produto com a mesma qualidade, não é o mesmo serviço. Isso a experiência vai trazendo isso pra gente, né? Porque no princípio a gente não tem
que a gente está começando ali a empreender, a gente não tem essa noção. E aí você depois começa a se perguntar, nossa, por que as propostas não estão sendo aceitas? Você começa a ir atrás desses caminhos, do porquê, de como se comportar. E uma coisa que foi falado lá, que eu achei muito legal, tô dividindo o curso todo já, brincadeira. Só um pedacinho, foi muita coisa. Que eu Mas achei é bom que já faz a propaganda. Já tô fazendo propaganda. Já tá vendendo sem vender. Faz a propaganda, faz a propaganda. O que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha parado pra pensar, é que às vezes realmente aquele cliente não é pra você. Você não é profissional pra ele e ele também não é cliente pra você. Então, assim, às vezes a pessoa quer jogar o seu preço lá embaixo, ou ela tá desmerecendo o seu nível e qualidade de trabalho. Então, essa pessoa simplesmente ela não é cliente pra você. Coisas impossíveis. Exatamente. Quer fazer coisa, às vezes, errado, fora da lei, pra você dar um jeitinho. Ou então quer pagar muito barato por um serviço que exige muito conhecimento. Então, tá tudo bem ele não ser cliente pra você. Só que pra você ter essa noção, você tem que se entender, saber quem é você, qual é a sua posição, o tipo de serviço que você presta, pra quem você quer trabalhar, isso é muito importante, para você saber se aquele cliente ali é para você ou não, porque tem um outro lado da moeda também, né? Não é sempre o cliente tem razão, nem toda vez. Nem sempre. E a gente, como a gente mostra isso e passa isso para ele, né? E às vezes a gente vai ter que demitir o cliente. Exatamente. Exatamente. Às vezes ele não é, porque foge às vezes dos seus princípios. Então, mas isso a gente aprende do dia para noite? Não, é com a vivência, com a experiência. Porque no início a gente quero pegar processo. Quero volume de trabalho. Com o tempo, você vai prezando na qualidade. É verdade. Principalmente quando você começa a contratar colaboradores para sua empresa, aquela pessoa também depende, né, ali da empresa e do serviço. Então, você realmente tem que filtrar, porque é o seu nome que está em jogo. Então, não dá para fazer qualquer coisa, né? Você já começa a pensar. Eu já recebi cliente que tinha a ideia de ser uma indústria e queria ser MEI. Então, nossa. Então, completamente desconectado com a realidade. Então, eu falava A, ele falava B. Não batia. Ele tava com aquela ideia fixa que ele queria aquilo. Então, provavelmente ele deve ter encontrado alguém para fazer, entendeu? Mas lá na frente vai ter uma dorzinha de cabeça. Daí é vários fato. números. Mas aí é quem fez para ele. Então, a gente tem que também ter esse posicionamento. Porque o mercado é muito vasto, né? Sim. Tem oportunidade para todo mundo. Então, é muito importante você saber onde você está, onde você quer chegar e quem você quer atender nesse nicho, né? Porque a gente tem o público A, o público B, o público C. Todos eles vão te dar retorno na carreira. Mas você tem que entender aonde você quer chegar e o que você quer fazer, né? É o famoso não querer abraçar tudo, né? Porque quando a gente escolhe um nicho, a gente foca naquilo, você vai começar a ser referência, vai começar a ser especialista naquela área. Porque você fala, você é engenheiro, você faz tudo? Não, nem tudo você faz. Porque não dá pra fazer tudo. É muita coisa pra fazer tudo. Numa área. Você tem que se especializar numa área. E eu vejo tem muitos engenheiros, às vezes está começando, você fala, o que eu vou fazer? É um ponto que eu sempre falo, saiu da faculdade, começa a ver referência, começa a pesquisar referência. Qual que você gosta mais? Você gosta mais de projeto? Você gosta de estar na obra? É realmente começar. Hoje em dia a gente tem aí as redes sociais, dá pra gente fazer o quê? Ver lá aquele. Eu só trabalho com regularização e avaliação de imóveis. Então, se eu quero seguir essa área, eu vou seguir a Tatiana. Não, eu quero a parte ambiental, tem a Bruna. Então, eu quero ir para alguma área de construção civil, eu vou seguir, vou ver se é aquilo que eu quero, e aí você consegue realmente, porque a pessoa mostra o dia a dia, mostra como é o trabalho, e se especializar em alguma coisa, não realmente querer abraçar o mundo. E tem espaço para todo mundo, né? Então, tem muito isso também, né? Rivalidade, né? Disputa. Esse serviço é meu, não é seu. Nossa, o que mais tem? É o que eu falo. A gente tem que sempre buscar parceiros, né? A parceria. Isso que eu ia falar exatamente agora. A parceria dica de ouro para quem vai começar. Tem que buscar parceiros, porque você não trabalha sozinho, você não cresce sozinho, você precisa. Eu e a Aline, que ela é aqui da Aero também, a gente mexe, faz parceria em tudo. Muitos trabalhos que tem aqui para Rio das Ostras, a gente troca. Divide. Então, ele não é seu concorrente. Às vezes a gente tem, nossa, é um engenheiro, vai ser meu concorrente, vai pegar o trabalho de mim. Não! Às vezes ele sabe uma parte que você não sabe que vai agregar. Ou seja, olha o que você tem para oferecer para o cliente. É verdade. Bem maior do que só você sozinho. Então, a gente tem que realmente
que quebrar isso. Uma coisa que eu falo, sabe, que eu acho que é muito real, principalmente com nós mulheres, eu acho que se deve muito ao fato da criação que a gente tem muito medo de pegar um serviço, porque a gente é muito cobrada desde cedo, geralmente. E a gente tem que entregar tudo perfeito. Você tem que ser uma dona de casa perfeita, uma esposa perfeita, uma mãe perfeita, sabe? Uma mulher linda, maravilhosa, perfeita o tempo inteiro. Essa é a realidade que a gente encontra. E aí, quando te jogam no mercado de trabalho, às vezes aparece um serviço enorme, com um grau de dificuldade absurdo. E aí, o que essa mulher faz? Não, eu não sei fazer, vou passar o serviço para outra pessoa. Então, não façam isso. Pega o serviço. Você estudou, você tem capacidade para fazer aquilo. Se você... Claro que a gente não vai conhecer tudo de todas as áreas, mas a gente tem amigos que sabem. Então, aceita o trabalho e faça em colaboração com outra pessoa que tem o conhecimento. Por quê? É uma maneira de você aprender. Você vai aprender, você vai ter a segurança, porque você tem junto com você uma pessoa, né, que sabe o serviço. Inclusive, quando a gente vai emitir a RT, você tem a opção de colocar, né, com coparticipação. Pode ser feito o trabalho em conjunto, né? Até para te garantir ali o registro, né? Que você fez aquele trabalho. Você vai trazendo um profissional de cada especificidade. Exatamente. E assim, o que você aprende é gigantesco. Eu até hoje tenho parcerias, eu tiro dúvidas com amigos meus, às vezes eu pego uma coisa que é nova, porque o que você faz ali todo dia, quando você pega, você faz com o pé na orelha, é muito fácil. Mas é muito bom você ter um desafio, ter uma coisa nova para fazer. Então, pega, chama alguém que conhece, que tem know-how, porque você vai achar. Não pense que todo mundo vai te enxergar sempre como concorrência, porque não. Tem pessoas de bom coração que estão dispostas a ajudar e ensinar as outras. Isso é verdade. A gente sempre acha. E a gente precisa começar, né, Bruna? Exatamente. Sim. Então, é o que eu falo. E mesmo depois que já pegou experiência e tudo, porque é muito comum, você vai tendo a experiência, cada vez mais vão aparecendo serviços. E uma hora vai aparecer uma coisa que você nunca fez, que talvez você não tenha, entre aspas, a menor noção do que é, porque não está no seu know-how de trabalho. Mas às vezes você quer se desafiar a fazer. Então volta lá na estaca zero, acha alguém que já sabe do assunto e vai trabalhar junto com essa pessoa, porque é sucesso com certeza. É verdade. Na contabilidade, a gente tem essa questão da rivalidade também, mas, por exemplo, lá no escritório, tem outros escritórios que contratam o nosso serviço porque pegam situações específicas na parte de abertura de empresa. Principalmente em outros estados, né? Lá no escritório a gente trabalha... Se eu quero abrir uma empresa no Piauí, a gente vai abrir para você lá no Piauí, em qualquer lugar. E com outras também áreas. Lá a gente faz a legalização ambiental, legalização de imóveis. A Tatiana faz muito serviço lá para o escritório também. E por aí vai. Então, tem cliente, tem lugar para todo mundo, né? Uma coisa que eu vejo, que eu acho que, assim, muitas vezes as pessoas têm medo de empreender, né? Principalmente as mulheres, porque a gente já nasce com medo instalado, o chip já vem junto. Mas tem que burlar esse chip. Por que eu vejo, assim, que muitas optam pelo CLT? Pela segurança que você tem, entre aspas, de estar ali dentro. A falsa segurança, né? Você está de carteira assinada, você vai ter um plano de saúde, um seguro-desemprego, caso você perca o emprego. Para nós que pretendemos ser mães, você vai ter o auxílio maternidade. Sim. E aí você fica naquele impasse. Poxa, mas se eu sair, será que eu vou ter essa segurança? Muitos benefícios. Então, aí agora eu vou contar a surpresa para vocês, que todo mundo vai gostar. Por quê? A gente que é do sistema Confiacreia, a gente tem a mútua, que é a Caixa de Assistência, que é justamente para dar esse respaldo pra gente. A Ana Paula tá aqui, não vou nem falar, porque ela sabe muito melhor do que eu. Conta pra gente, Ana, os benefícios, o que a mútua tem feito hoje para as mulheres que querem empreender ou que já são empreendedoras, qual a segurança que ela oferece pra gente. Deixa eu explicar um pouco o que é a mútua, né? Antes de eu começar a falar dos nossos benefícios. A mútua é a Caixa de Assistência dos profissionais do CREA. Embora ela tenha sido criada em 1977, a gente já tem quase 50 anos, infelizmente poucos profissionais dentro do nosso estado conhecem, né? A nossa missão principal é prestar benefícios sociais, previdenciários para os nossos associados, que são os profissionais do sistema Confea e CREA. Dentro do que você falou da questão da mulher empreendedora, querer ser mãe e às vezes optar pelo CLT ou também para o serviço público, né, por conta da estabilidade. Eu sou engenheira, sou civil e sou servidora pública, né? A gente dentro da mútua tem alguns benefícios sociais e dentro deles tem 2 que são específicos para as mulheres, que é o auxílio maternidade. Se a mulher ela for empreendedora, ela for mutualista, ela não tem o auxílio do governo, ela pode receber até 3 salários mínimos
pela mútua durante 6 meses. E depois ela ainda pode requisitar um auxílio maternidade, que é de valor de 1 salário mínimo também por 6 meses. Então, ela tem um auxílio e esse daí não é reembolsável. Ela não precisa devolver esse valor para a mútua, né? Ela recebe para poder se dedicar mais à sua família, ao seu filho, durante aquele 1 ano ali inicial da vida em que, por ser empreendedora, ela não teria respaldo da empresa, né? Além disso, a gente tem várias outras linhas de crédito que ajudam as mulheres que querem empreender. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre empreendedorismo feminino, mas aí essas linhas se aplicam tanto a homens quanto a mulheres. Nós temos uma linha de crédito que é voltada para o empreendedorismo. Hoje ela tem um teto de até 60 mil. Os mutualistas, eles podem solicitar, para isso só precisa que tenha cumprido uma carência de 1 ano. A taxa é muito baixa, você estava falando da questão dos bancos digitais, né? Que são melhores em alguns quesitos, mas em relação aos empréstimos não tão bons quanto os outros já tradicionais. Mas na mútua, para esse benefício, a gente está falando de uma taxa de juros de 0,4%, que isso não é encontrado em banco nenhum aqui fora, né? Realmente. Um empréstimo de até 60 mil. Com o pagamento de 36 vezes, que a mulher ainda pode optar por ter 12 meses de carência. Ou seja, está melhor que os planos do governo. Tá muito melhor. Tá muito melhor. É uma mãe pra gente. É uma mãe maravilhosa. Todo mundo perguntando aonde se inscreve. Como que eu faço? Como é que eu faço para entrar? É só entrar no mutua.com.br, procure o Associe-se e vem fazer parte, que só tem benefícios, né? A gente tem outras linhas de crédito, se quer montar um escritório, ou quer comprar um escritório, quer reformar o que já existe, quer investir em imobiliário, ou você quer investir em capacitação. A gente tem linhas de crédito para todas essas funções, com taxas muito baixas também. Então, você disse, começa, abre a empresa, mas não sabe para onde vai agora, né? O que eu faço? Qual é o próximo passo? A Mútua está aqui para poder ajudar todos os engenheiros, agrônomos e geocientistas a darem esse próximo passo. Não só emprestando o dinheiro, né? Mas também investindo na capacitação desses profissionais. A Bruna estava falando do projeto de mentoria. Nós lançamos agora há poucos meses um portal de empregabilidade que as pessoas elas podem não só procurar uma nova posição formal, né, como CLT, mas também tem uma área em que elas podem divulgar os serviços que ela oferece como empreendedor. E por conta desse trabalho, dessa plataforma de empregabilidade que foi lançada, a gente começou a fazer um projeto de mentoria. Agora na primeira turma, que foi uma turma piloto, nível Brasil, foi aqui no Rio de Janeiro. Mentoria de gestão de carreira. A gente está com quase 50 pessoas na nossa turma, né, Bruna? E as aulas são online. Nós tivemos uma presencial, 4 virtuais, e agora essa semana a gente vai ter a última presencial para poder fechar essa primeira turma. E aí a mentora é maravilhosa, não é aqui do Rio, né? Ela é do Pará, mas assim, excepcional. Ela está fazendo esse projeto em outros estados também, e a receptividade tem sido muito boa, porque dá amplia a visão, amplia. A Bruna pode falar até melhor do que eu, porque como aluna, né? Por mais que a gente estude, vê tudo, mas quando você tem uma pessoa que é da área, ela é arquiteta, né? Então podemos dizer que são os nossos primos. Próximos. Bem próximos. Bem próximos. Então, assim, ela é da área, ela vivencia as coisas que geralmente nós vivenciamos aqui, né? Então, assim, ela tem um know-how gigantesco, a empresa dela é enorme lá em Belém, é uma pessoa de referência lá. Na verdade, ela é engenheira também. Ela é engenheira e arquiteta. Lembrei que chama ela de tríade, porque ela é engenheira, arquiteta e designer. Ela é maravilhosa. É maravilhosa. Chama ela de tríade lá por isso, porque ela é engenheira, então ela não é prima, ela é irmã. Então, assim, ela traz uma bagagem de conhecimento fantástica, além da didática dela, que é excelente, ela fala muito bem. Então, assim, ela traz insights pra gente que, por mais que você tenha vivência, né, ela que tá preparada pra isso, ela tem uma outra visão da coisa. Então, igual essa questão do cliente que eu falei pra vocês, eu nunca tinha parado pra pensar que às vezes o cliente não é pra mim. Às vezes você não fecha o serviço porque você fica assim, o que o cara quer fazer? Que você tá fica querendo, com raiva, né? sabe? Fala, o cara tá desmerecendo meu trabalho, ele tá querendo botar preço no
no meu serviço, eu não vou deixar fazer. Só que aí depois veio aquele filho, eu falei, não é isso. O negócio é que esse cliente não é para mim. E eu não vou atender ele, eu tenho o direito de demitir o meu cliente. Com certeza. Com certeza. E essa parte de ter realmente uma mentora, um mentor, alguma coisa que te dê um direcionamento, principalmente na nossa área, é muito bacana. Porque não só na engenharia, mas em todo empreendedorismo em geral. Porque é uma profissão muito solitária. Se você não faz parceria, se você não tem amigos, se você não tem isso... É muito mais difícil. É muito mais difícil, porque às vezes a dificuldade que você está passando, a outra já passou. Você aprende, né? Você aprende e você não precisa quebrar tanta cabeça. Mas a gente ainda, mulher, empreendedora, a gente gosta de quebrar a cabeça. Mas ter realmente esse feeling é muito importante, porque alguém já fez o caminho. Por que não você fazer mais fácil, já que já tem alguém para dar um direcionamento? É muito importante. E nessa mentoria... Deixa eu só te cortar aqui rapidinho, que eu vou dar uma dica de ouro. Vai ter outras, né? Vão ter outras turmas, sim, então, fica de olho lá no site da Multa, segue a Ana Paula, porque quando divulgar e abrir turma, não percam, porque é muito boa, assim. Me abriu a cabeça para muitas coisas. Tanto que eu já estou abrindo minha empresa com a Aline. Olha! Já são duas com a Aline. Eu já sou. E aí, uma coisa que eu achei muito interessante é que essa mentoria, ela faz a gente olhar um pouco para si mesmo, exatamente, né? Entender mais quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos. E que, na verdade, eles não são problemas. Às vezes, a gente precisa investir mais um pouco neles e olhar de uma outra forma para conseguir avançar. Então, assim, a gente tem aberto vários... A nossa gestão é nova, né? Nós assumimos a Mútua agora em fevereiro. Tem mais de 2 anos aí pela frente. E a ideia é investir nessa questão do empreendedorismo, porque nós temos visto... A Mútua fez um estudo, na verdade, sobre a engenharia do futuro e identificou que a maior parte dos profissionais está alçando voos solos, né? Entre aspas. E a intenção do sistema é estar apoiando esses profissionais, né? Nós temos fechado algumas parcerias com o Sebrae também. Agora é um spoiler gigantesco. A Aero é parceira, né? Com certeza. Nós começamos Na verdade, no início do ano, a gente buscou uma aproximação com o Sebrae para poder entender como que as mulheres do sistema elas estavam empreendendo, quais eram as principais dificuldades. E descobrimos que não tem um levantamento, não tem um dado oficial em relação a isso, né? Qual é a nossa participação dentro desse universo do empreendedorismo. Eu já conhecia o Sebrae delas e a ideia é puxar isso para dentro da Mútua, oferecer esses serviços para as mutualistas. Agora, em 2024, a gente começou com trilhas de conhecimento para mulheres empreendedoras. A gente está focando nas habilidades sociocomportamentais, em técnicas de negociação, ajudando as mulheres a terem confiança nos seus clientes, trabalhando de uma forma mais transparente, porque às vezes a gente pode pensar... eu preciso esconder um pouquinho o jogo aqui, mas não, vamos trabalhar, né, de uma forma mais transparente, que é muito mais fácil, até em relação ao nosso preço, né, colocando ali de fato qual é a nossa qualidade. Eu não preciso mergulhar o meu preço para conseguir um trabalho, eu tenho que também me valorizar, demonstrar qual é o meu conhecimento, qual é a minha expertise ali dentro daquela área. Então agora esse ano a gente tem focado nisso. Nós já realizamos 2 trilhas e a última para fechar 2024 vai ser aqui em Rio das Ostras. Eu vi a Ana Paula postando lá a trilha do conhecimento, aí já mandei lá no direct dela. Vamos fazer em Rio das Ostras. Na hora ela mandou, bora. Eu falei, pronto. Falou, já era. Provavelmente vai ser em setembro, né? A gente está fechando data agora. Data ainda. E as mulheres que participaram adoraram, né? Elas dizem que tem aberto muito a visão e o ano que vem a gente quer entrar no Sebrae delas. A gente tem outra parceria também, que é o Empretec, eu acredito que vocês já conheçam, é uma imersão de 6 dias. A Mútua, ela dá um subsídio para os associados de 80%. Então, o profissional paga menos de R$200 para ter um acompanhamento do Sebrae durante 6 dias, o dia inteiro. Sai dali com um direcionamento maravilhoso, né? Fora o projeto do Líder Coach, que aí é mais para 2025. Então, são muitas ideias de apoio que a gente está tirando do papel agora para ajudar os nossos profissionais a não abrirem o seu negócio e daqui a 2, 3 meses está fechando, né? Ter um apoio, né? Isso é muito importante.
E eu falei, já quero me inscrever em todos. Porque Então. isso é maravilhoso. Porque ter realmente nessa área, e a gente não vê. E o Sebrae, ele abraça, a gente vê bastante. Porém, a maioria fala, mas é o Sebrae, só vai ter... Não tem a parte de engenharia. E quando junta, né, a multa, a pessoa já fala, nossa, agora a gente é focado, tem uma perna, um braço que a gente pode realmente estar abraçando. É muito bacana. E a dica de ouro é, se você não faz parte da multa, entra lá, se inscreve. A mensalidade pagar com desconto, acho que é 160, né, Ana? Anuidade. Anuidade. Falei errado. Mensalidade não, a anuidade é R$160. No primeiro ano é R$80 só. Só com os descontos que a gente tem no clube de vantagem, paga e sobra. Eu preciso fazer um comentário. Vamos se inscrever ali. Gente, os outros conselhos vamos se inspirar nisso. Olha o apoio, olha a quantidade, né? E agora eu aqui como contadora não posso participar. Faz engenharia, daqui 5 anos você pode. Aliás, tem o Multa Júnior. Se você entrar na engenharia, você já pode fazer parte ainda tem isso. É bom você falar do Multa Júnior. Mas antes disso, deixa eu só falar sobre a nossa anuidade, que as pessoas falam, mas é a mensalidade? Não. A anuidade dá menos de 50 centavos por dia, é muito barato. E desse valor da anuidade, R$50 vai direto para uma conta de previdência privada que é aberta em nome do profissional. Então você é autônomo, não tem o INSS, mas você já pode ir ali aportando. Além disso, né, na sua previdência para você pensar no seu futuro. E essa previdência, ela pode ser feita também para cônjuges, para filhos, para netos. Sim. Então, a Mútua é mãe real. Tem plano também de saúde. Plano de saúde, tem tudo com preços isso. super diferenciados. A previdência, eu falo com todo mundo para fazer. Porque, assim, eu no mercado financeiro confesso para vocês que eu sou uma derrota, não entendo nada. Mas já perguntei para 2 pessoas que entendem pra caramba. Falei, olha, eu tenho essa previdência aqui, veio pra mim se vale a pena. Aí... Caraca, onde que você consegue esse rendimento? Não sai daí não, pode. Realmente, sempre rende além do mercado. Não tem taxa de carregamento, eu não sei como é que os outros cobram, mas eu sei que não tem essa taxa, então a gente não paga taxa de carregamento. É a previdência gerenciada pelo Banco do Brasil, né? Isso, então assim, vale muito a pena. E os descontos que a gente tem, por exemplo, farmácia, dependendo do medicamento, 40%. Quem gosta de viajar, tava olhando passagem aérea agora, decolar.com, tem desconto, você vai pegar o hotel, tem 10% no hotel Resort com inclusive, que tá fazendo parte lá, que você pode tirar férias. Outro benefício que a multa dá, aluguel de veículo sai muito mais barato. Outro benefício que a multa dá de viagem, se você quiser pegar um dinheiro para ir para Disney, a multa te empresta. Só tem que pagar depois. Verdade. Só benefício. A gente tem uma linha de crédito que é específica para as férias, né? São muitas, Disney, ó, são o dólar muitas tá caro, a multa ajuda. Você tinha falado do Mútua Júnior. Ele foi lançado agora há pouquíssimo tempo. A gente ficava pensando, por que os universitários eles já não podem fazer parte da Mútua, né? Porque, assim, muitos profissionais, eles têm uma visão completamente deturpada do conselho. Entende que o conselho não devolve nada, porque não conhece a Mútua. Se você conhecer a Mútua, você vai passar a amar o seu conselho, porque isso tudo só é possível porque a gente faz parte do sistema. É Confea, CREA e Mútua, trabalhando conjuntamente, cada um dentro da sua missão, né? De regularização, fiscalização e assistência aos profissionais. E esse ano a gente conseguiu levar isso até os graduandos. Todos os universitários que se inscreverem no CREA Júnior, eles passam a fazer parte do Mútua Júnior. A gente aqui no Rio de Janeiro está trabalhando com o nome do programa como Mútua, CREA e Júnior, já fazendo essa integração total. E eles já começam, eles só não têm direito aos nossos empréstimos antes de se formarem, mas todos os outros benefícios já estão à disposição. Muito bacana. E quando a gente fala do clube de vantagens, eu costumava falar, olha, você pode ter desconto em graduação para o seu filho. Não, agora o próprio universitário, ele já pode fazer a faculdade com desconto se ele for do Mútua CREA Júnior. Nossa, muito bacana. E isso não é muito divulgado. É isso que eu ia falar. Porque foi lançado. O Júnior foi lançado há 2 meses. Muitos profissionais não sabem. Não quando conhece. Eu vou falar, não conhece. O nosso maior desafio é conseguir aumentar o nosso número de associados, porque dentro do CREA a gente tem 110 mil e na Mútua nós somos menos de 4 mil. Assim, e a maioria fala, mas é mais um programa. É você realmente ver as vantagens que tem o programa. E é muito grande, os descontos, tudo. Associados oferecendo esses benefícios todos, né? Imagine que aumentar. Então, vambora, gente. Porque quanto mais associado a gente tiver, a gente consegue mais descontos, né? Vai melhorando. Mais desconto. Vou parabenizar a Ana Paula e a equipe toda da Multa, né? Vocês estão desenvolvendo um trabalho muito legal nesse sentido de divulgação. Nesses anos todos, né, que eu faço parte do sistema,
Agora que eu tenho visto mais massivamente um trabalho efetivo de divulgação, né? Porque às vezes a pessoa, tem a multa, mas eu ainda vou ter que pagar mais R$200 de anuidade para fazer parte da multa. Qual o sentido se eu já pago o conselho? Entendeu? Só que a pessoa não consegue conseguir entender todos os serviços todos que são os prestados. serviços que a multa presta pra gente. Então, acho que esse tipo de divulgação é muito importante. Eu não perco a oportunidade. Quando eu conheço alguém que eu falo que não é da multa, eu falo, você tem que conhecer, entra lá, vai fazer parte. Porque, assim, é nosso, né? A multa existe porque nós estamos trabalhando, nós estamos recolhendo a RT, o dinheiro da multa, não sei se você falou, mas vou repetir. O dinheiro da multa vem vindo do recolhimento da RT, acho que 20%, 20% né? da RT vai pra multa. Então é um direito nosso, é um benefício nosso que a gente tem que usar. E pra gente que tá empreendendo, é só benefício. Tem que aproveitar todos os benefícios que a gente tem. E uma coisa que a Bruna falou é que realmente, nesses anos todos, agora que está realmente sendo divulgado da maneira correta, você está indo, está abraçando, realmente está fazendo um trabalho muito incrível. Obrigada. A nossa ideia é que a gente consiga captar cada vez mais profissionais para dentro da multa, porque assim, não tem lógica você ter uma caixa de assistência que já tem tantos serviços que as pessoas elas não usufruem porque elas não conhecem, né? Quem conhecia, eu sou mutualista há muito tempo, mas só ouvia falar dos empréstimos, não sabia de todos os outros benefícios que existiam. Depois que eu comecei a entender, e aí foi quando eu, vou aceitar o desafio, vou concorrer e vamos ver o que vai acontecer. Eu, por exemplo, fazia, só que eu não sabia, eu comecei a saber há pouco tempo, de tudo que tinha de benefício, conversando com depois que foi, nossa, eu tenho isso tudo, eu nem sabia. Direito, você nem sabe. Por exemplo... Eu não posso, Ana Paula já me proibiu, porque eu sou diretora, tá, gente? Mas, por exemplo, eu não te proibi, são as resoluções. Tem que botar a culpa em alguém, Ana. Mas, por exemplo, outro benefício que tem, né? Se um associado quiser ministrar um curso, se ele tiver um projeto, se ele escrever um livro, se ele quer dar uma palestra, né? Ele pode fazer essa solicitação via associação, porque os associados, no geral, podem fazer a solicitação, nós que somos a diretoria, por motivos óbvios que não podemos pedir. Deixa eu só explicar um pouquinho melhor. A Bruna tá falando dos patrocínios que a Mútua faz, né? Inclusive aqui do podcast. Exatamente. Quem pode fazer essas solicitações diretamente são as entidades de classe, as instituições de ensino e organização não lucrativas, né? As ONGs, que sejam vinculadas à área de engenharia, agronomia e geologia, meteorologia e etc. Vinculados ao nosso sistema. A gente tem patrocínios para cursos, capacitações, workshops, seminários, toda a parte educacional, realização de eventos audiovisuais como podcasts, filmes, programas de rádio, de TV, publicação de livros, de revistas. A única restrição, né? Eu tô aqui procurando a palavra, é que o beneficiado direto envolvido, né, que for receber parte da verba desse patrocínio, ele não pode fazer parte da diretoria. Então, por exemplo, se uma dos diretores é autor e quer lançar um livro... Estou procurando patrocínio, se alguém quiser me patrocinar. Patrocina porque o livro da Bruna é maravilhoso. Eu posso então, gente. Eu não sou diretora, eu posso. Não pode. Se o professor daquele curso for o diretor, não pode. Mas se for qualquer profissional da região, vinculado ou não à associação, a associação ela tem direito, né? Isso. E a gente... As associações, algumas também não sabiam. Elas não precisam necessariamente estar vinculadas, ter uma cadeira, um assento na plenária do CREA para recorrer. E isso não impede que vocês tenham o nosso patrocínio, né? O volume de trabalho na Mútua tem aumentado, porque a gente está fazendo a divulgação, então as pessoas chegam lá. Vambora. E a gente quer cada vez mais fazer parcerias, né? A gente está falando aqui de empreendedorismo feminino. Se tiver alguma necessidade específica das mulheres aqui da região, tem uma rede de escola ou uma escola em que as profissionais do sistema costumam colocar os filhos e vocês precisarem que a Mútua busque uma parceria para ter desconto, só demandar. A Aero demanda a gente vem atrás aqui do convênio para vocês. Vamos procurar, com certeza. Tem aí, ó, as nossas ouvintes aí, nossas associadas. Faz a lista aí, ó. Primeiro vai lá no site da Multa, se inscreve, já se assina lá e para concorrer tudo, gente. Senão não tem como. Então, agora já estamos bem divulgados, já sabemos todos os benefícios que nós podemos ter através da multa e agora a gente vai contar aqui em primeira mão para vocês também, porque tá cheio de novidade hoje nesse podcast, do projeto que a gente está escrevendo, mas em breve, né, meninas, vamos colocar em prática, que é o Empreender da Aero. Então,
Então, eu já comecei a escrever, mandei pra Aline, mandei pra Tati, as duas estão dando as sugestões. Tati já me contou ali que já escreveu um monte de coisa, porque como é empreender, entra essa parte de abertura de empresas. Eu não vou entender, né? Então, ela já escreveu um monte de coisa ali. Qual que vai ser o objetivo desse programa? É justamente auxiliar as mulheres ou que já são empreendedoras ou que querem empreender. Específico para as mulheres? Para as mulheres. Principalmente da Aero, né? Principalmente associado, principalmente associado, mas outras mulheres que tiverem interesse podem buscar a gente, com certeza. Nós estamos de braço aberto aí, porque afinal o objetivo da associação é acolher a sociedade, né? Então, embora o programa seja voltado para nós, mas as outras mulheres que desejam empreender também podem procurar a gente, que nós vamos dar esse suporte. Qual que é o objetivo do programa? Você que já tem uma empresa aberta ou que deseja abrir, a gente vai dar todo esse suporte para você, desde a abertura de empresa. Mas qual empresa que eu vou abrir? Eu vou abrir individual, não tem sócio comigo. Qual é a melhor maneira, né? Qual é a área que eu vou querer atuar? Como é que eu... melhor taxa de imposto, porque claro que a gente quer pagar menos, né? Quer pagar ali, mas quer pagar menos. Então, a Aline, com o escritório dela, vai prestar essa assessoria gratuita para as mulheres que estiverem inscritas nesse programa, né? Para abertura de empresa, ela não vai cobrar honorário. Então, assim, já é uma vantagem muito grande. Gente, vocês têm noção do como é que é a Aline, o acompanhamento dela. Eu fui assim, porque eu falo assim... Você tem duas. Não só por ser minha amiga antes, né? Mas porque por ter me aberto os olhos de muitas formas, mas mais lá pra frente, outro momento, a gente conta que por enquanto ainda não pode, mas tive bastante problema. E, tipo assim, se ela não fosse realmente, claro, me mostrando tudo, gente, eu tava pagando muita coisa até agora. Né? Então, assim, dentro do programa, nós vamos ter essa assessoria. Então, você quer abrir empresa, você não sabe por onde você começa? A Aline tá aqui, junto com a equipe dela, para passar esse tipo de orientação, né? Sim. Já tô com a empresa aberta, não faço ideia do que eu tô fazendo na minha vida. A Aline também vai te ajudar a resolver descobrir que tá pagando coisa a mais, né? Tem lá o leão que fica em cima da gente. Sim. A Aline vai controlar o leão para você não ter problema. Botar ele na jaula. E assim, a ideia é, à medida que o programa for evoluindo, realmente a gente trazer essas captações, né? Por exemplo, a Ana Paula ter topado trazer o evento do Senac para cá, de certa forma, do Sebrae. Do Sebrae para cá, de certa forma, já é uma maneira da gente ajudar as nossas associadas e essas mulheres que querem empreender. E o objetivo é assim, como ela teve esse curso, com certeza terão outros. E a gente tendo adesão, que eu tenho certeza que vai ter, nós vamos trazer mais coisas para cá, para poder ajudar essas mulheres, né? Então, assim, acho que tem tudo para ser sucesso, conto com a participação de todas, eu sei que a gente já tem uma adesão bacana. No dia que a Aline fez a palestra lá, enfim, teve que ser rapidinho, porque já estava ficando tarde. Mas todo mundo. Mas a gente teve um feedback muito legal, as associadas, poxa, eu queria ver a Aline falando mais, mas não deu tempo. Porque foi assim... Mas eu falo, teve o antes da palestra e sua vida deu um choque depois. O que eu faço? O choque das pessoas, quando a gente compara os valores, né? De pessoa física com pessoa jurídica. Mas, gente, eu tava crente que eu tava economizando. Exatamente, pessoa física, fica assustada. O que você acha que assim, é o maior desafio para quem vai começar a empreender? Eu acho que é um desafio pessoal, né? As pessoas têm esse medo, né? De, tudo é muito caro, eu não vou conseguir o cliente. E não é isso, né? Na verdade, tudo depende de uma assessoria de qualidade, desde o princípio, para já traçar junto com você a sua meta para atingir o seu objetivo. Isso é claro. E... não ter esse medo de repente, vou sair da CLT, vou ser uma pessoa jurídica e não vou conseguir captar o cliente. Acredite, o cliente é o mais fácil. Acredite nisso, não é o mais difícil, né? Eu acho que o mais difícil tá depois que você chega numa certa proporção que vai chegar, né? De contratação de pessoas. Aí que gerir pessoas, acho que é o maior desafio do empresário. Não é o cliente, né? Isso é com certeza. A gente fala que todas as empresas que eu atendo, aí todo mundo fala, meu Deus, tem que lidar com gente, é muito complicado. É muito complicado. Porque os impostos e tudo são previsíveis, né? Então, lá, pessoas, né? A gente ensina, você faturou X, você vai pagar X. Ponto. Não tem como mudar. Agora, as pessoas, né,
É complicado, você Não, não mas espera, aí, né? mas aí a gente tem que estudar, entender por quê. Pra você saber fazer uma leitura de perfil quando você for contratar um funcionário. Porque as pessoas dão dicas. O tempo inteiro elas estão dando dica de quem Não elas agir são. pelo coração, porque muitas das vezes a Exatamente. gente vai porque, nossa, começa a fazer aquele laço, eu já tive muito isso. Aí depois, só Aí depois Fica vem o muito problema. mais difícil. de fica muito desvencilhar, mais né? difícil, porque aí Desligar você é mais acaba o quê? difícil. Confundindo. A amizade com a questão Amizade, profissional. exatamente. Não, e tem outra coisa também, nós mulheres, quando estamos, né, em determinadas posições, de ter cargos inferiores masculinos, né? E isso é um problema também. Eu, por exemplo, lá no escritório, hoje em dia, minha equipe é só feminina. Por conta de problemas que eu já tive, de às vezes acontecer algo e você tem que ser um pouco mais, né, dura. E a pessoa pensa, nossa, hoje está de TPM, né? Um homem, né? É, tudo isso, é verdade. Leva pra para esse um lado, lado, né? entendeu? Sim, não fala, nossa, é profissional, não tá de TPM. O tá homem, alguma quando coisa. ele é ríspido, ele está sendo profissional. A mulher, já tá de temperada, mimimi, é. é descontrolada, entendeu? Então, assim, por várias experiências que tive, hoje a minha opção é essa. Eu não, lá no escritório, a minha equipe é feminina. Mas você não é a primeira pessoa que eu conheço que optou por isso, É. por essas questões Por e essas outras. questões, Sim, até a minha também. A menina que trabalha comigo é mulher e também já tô buscando outra. Não, tanto que aparece às vezes vaga, eu falo, não, só realmente feminina. Pela maneira, às vezes, que você vai ter que ser mais ríspida, mais falar. Eu, como eu vim do CLT, eu fui coordenadora, fui supervisora, então eu supervisionava homem, era coordenadora de homem. É complicado. Então, pra minha voz falar mais alto, muitas das vezes eu tive que falar mais alto, saía batendo na porta e xingando. E tipo, quem é essa menina novinha, vem gritar comigo, ela tá pensando que é quem? Eu já ouvi isso várias vezes. Então, mas como eu tenho como agora escolher na minha empresa, eu prefiro não, por conta disso, de outras experiências que eu já tive, que realmente, quando a gente se impõe sendo mulher, olha, quem ela acha que ela é? Quem ela pensa? Eles nunca pensam assim, nossa, ela tá no mesmo nível que eu. Se ela chegou ali naquele cargo, é porque ela tem capacidade pra isso. Então tá falando profissionalmente. Profissionalmente, não, mas leva- eles levam sempre E, assim, pro lado isso pessoal. é uma coisa, né? A questão emocional é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito. Porque às vezes é complicado você ser desafiada. Imagina, igual eu já passei por uma situação de eu estar numa sala com 6 homens todos questionando meu trabalho. E aí você fica ali assim, por trás você quer morrer, porque, cara... Pode mostrar. Só que você tem certeza do que você tá fazendo. Então você tem que ter peito e falar, olha só, eu tenho certeza do que eu tô fazendo e bater no peito, dominar a bola e fazer o gol, entendeu? Então você tem que estudar essa parte emocional pra você conseguir ter esse controle, porque isso vai acontecer, é inevitável, gente. normal. É inevitável Não, assim, passar por essas a gente situações. pode até filtrar o colaborador mulher, mas o cliente não. Não, cliente gente, não. não tem como. E eu falo que a Então, maioria... o cliente que me jogou na fogueira, entendeu? Aí é você O lidar... O cliente me jogou na fogueira. Eu cheguei e fui pega de surpresa. Cheguei e tinha uma reunião montada porque a empresa estava com alguns problemas que eu estava tentando solucionar e já estava em vias de resolver, mas engenharia, né? A gente vai tentando do mais barato para o mais caro, para o mais óbvio, para o mais complexo. E aí ele não estava muito satisfeito, achou que eu Que o problema talvez era não. você. Que o problema fosse eu, que eu não estava conseguindo resolver. E aí cheguei lá, tinha quase uma inquisição. Aí começaram, tem que fazer isso. Falei, já fiz, aquilo outro. Aí no final eles chegaram à conclusão que o próximo passo era o que eu já tinha pedido para eu poder fazer. Mas assim, segura essa peteca. Você tem que ter Até muito você peito. Tem. E Controle é muito emocional importante. até pra Total, você conseguir se total. manter tranquila numa situação dessa. né? Sim, porque você pode botar o desespero. É a sua carreira, Que é tá o em seu jogo. conhecimento também. E aí, assim, mulher, eu nova, os caras que estavam lá, o mais novo acho que devia ter uns 70. Então, assim. Você me fez lembrar de duas São várias situações É com essa sua complicado. história. Uma, eu já trabalhei em fiscalização algumas vezes, né? Mas era apoio à fiscalização. Desde estagiário eu aprendi que a gente tem que falar mais alto e mais forte para conseguir ser ouvida, né? E aí eu fui levando isso ao longo da minha carreira. O empreiteiro, às vezes eu acho até que você tá errada, mas você fala com tanta convicção que até eu fico na dúvida. A gente tem que ter propriedade Sim, do que você tá você não falando. tá.
Tô certa sim, você sabe que eu tô certa. Por mais que lá no fundinho você fica pensando assim, meu Deus, que desespero, que vontade de sair correndo. Não, mas aqui. você tem que mantenha manter a Você tem que postura. manter a postura. Sabe? Seja firme no que você tá falando. Tem que manter. A mulher às vezes gosta de chorar. Chora depois. Depois que terminou tudo, você sai pra lá, vai pro carro, chora pra botar a emoção pra fora. Mas tem que manter a compostura E e depois manter a gente firme. aprende que não precisa nem chorar, não. Você consegue extravasar a emoção gritando. Também. Outra situação, eu fui afrontada. Era uma Estou precisando mesa... conviver mais com você. Era uma mesa só de homens. Eu era a única mulher na mesa. Eu era a mais nova. E hierarquicamente falando, o meu posto era o menor de todos. E foi uma situação de afronta, assim, tão grande, que eu olhando para todos aqueles homens calados, eu comecei a me sentir tão mal com aquilo ali. Quando eu vi, eu dei um tapa na mesa. E eu comecei a falar mais alto que o outro cara. Eu falei comigo, você não vai gritar não, que eu não tenho motivo para estar escutando o que tu tá falando aqui dentro. Ou muda o tom ou eu tô saindo da reunião. Ficam um olhando pra cara do outro, porque eu não fiz o esperava que eles essa deveriam reação. ter feito, entendeu? E eu não sei nem como que eu consegui permanecer até o final daquela reunião. Que depois eu pensei, eu falei assim, nossa, o que você fez? Que dó. Sim, que tá, mas é engraçado isso daí. Não, você deve ter feito assim, uau, você foi incrível. Você foi incrível, mas é o ponto nosso máximo. Aconteceu comigo isso no CLT. Então, eu sempre tive chefes que era 5 horas da manhã me ligando, gritando, não sei o que. Então, teve uma vez que eu desci, tá? A gente tava em reunião, nossa, começou a gritar, falando isso, não chegou material, não chegou isso. Eu falei, ele tinha mania de gritar com todo mundo. Eu gritei com ele. Para rapidinho. E ele não gostou, provavelmente. Não, e foi automático. Tipo assim, sabe quando sai de você e você não consegue controlar? Eu dei um grito, eu falei, não é não, tchau, estou indo embora. Já era 9 horas, vou pegar minhas coisas. Eu literalmente desci, gritei com ele, peguei minhas coisas e fui embora. Aí veio o técnico de segurança atrás de mim, Tatiana, calma. Eu falei, calma nada, não vou calmar não, porque ele tá pensando que tá falando com quem? É porque remédio pra maluca ser mais maluco Sim, que ele, entendeu? porque, gente, isso, mas eu aprendi que isso eu já tive de vários, mas o que acontece? Eles foram criados que gritando vai resolver. A gente fica quieta, fica com medo. Exatamente. Não O chip encontraram já vem ninguém. instalado. Já vem. Ou seja, não vai ter ninguém que vai falar mais alto que eu se eu continuar gritando. Até achar uma doida mais alta que faz. Faz a mesma coisa. Eu fiquei lá um tempão, mas demorou. Mas quando eu falei, eu dei um grito. Eu falei, gente, era pra ter feito isso antes. Nós mesmos nos assustamos com a nossa reação, Sim, né? mas querendo assim, realmente que tem ou não, falar, mas hoje a gente tem essa parte de trabalhar com homem, tudo. Infelizmente, é masculino ainda. Principalmente o na meio nossa. é muito o masculino. meio é muito masculino. Estatisticamente falando, Tudo. 80% as empresas são dirigidas por homens. No CREA é exatamente isso a proporção. São 20% mulheres, 80% homens. Exatamente essa. E o que eu acho engraçado é que de um tempo pra cá, pelo menos no meu curso, quando eu falo isso, as pessoas não acreditam. 80% do meu curso era mulher. Como Tá pode, mudando. né? Tá mudando. Só que o que acontece aí, que é outra situação que eu falo que a gente tem que abraçar essas mulheres. Os 20% de homens que saíram, basicamente todos estão trabalhando na área. As mulheres Desiste. Mas eu acho que existem vários desafios para a mulher. Não só o conhecimento. Por exemplo, digo por mim, né? Eu ainda me culpo muito, né? Eu trabalho demais, né? E eu ainda me culpo muito pela questão materna, por exemplo. Isso é um peso muito grande. Então, né? assim, gostaria de estar mais com meu filho, toda essa questão. Então, tudo isso, às vezes, você coloca na balança e... Não vou mentir aqui. Recentemente, passei um problema com um colaborador e cogitei a possibilidade de voltar para a CLT. Passou pela minha cabeça. Porque a gente tem a falsa ilusão, quando está empresária, que a qualquer tempo a gente vai... não vou trabalhar hoje, não. Não é assim. Não você tem trabalha semana, 20 não tem trabalha feriado. mais. Eu acho que trabalha mais. Trabalha. Mas em contrapartida, você tem a liberdade de Fazer poder o seu escolher os horário. seus horários, Sim, né? com programação, Quando, igual eu falo assim, eu tenho privilégio, como eu faço muito home office, eu tenho privilégio de levar minhas filhas na escola, de buscar, de estar em casa no horário do almoço. Isso tudo é um privilégio. Sim. Mas se eu tiver que trabalhar até 9, 10 horas da noite, vou colocar vai pra ter que dormir, trabalhar. tem que trabalhar. Sim. Então é o ônus e o bônus, você tem que pesar o que você quer pra você naquele verdade. momento. O que se né? enquadra pra você, né? Dentro Exatamente. da sua vida, o que é melhor pra você. E assim, coisa que eu falo que é fundamental para nós que temos filhos é rede de apoio. Porque uma mulher não consegue seguir carreira se ela não tiver rede de apoio. É impossível. E eu não digo só rede de apoio de família, não. Rede de apoio paga também, é muito importante. Sim. Então, assim,
né, a gente tem que crescer na carreira. Por quê? Vamos falar a verdade, hein? Dinheiro é bom e o dinheiro te proporciona muitas coisas. Uma delas é essa, você ter uma rede de apoio pra você conseguir ficar tranquila. É estar com seu filho numa boa escola, que você sabe que você pode deixar ele lá e você tá com confiança que ele tá sendo bem cuidado. É você ter uma babá à disposição para poder te ajudar ali na hora dos perrengues, né? Então, assim, isso faz muita diferença. E outra coisa que eu vejo, assim, que faz uma diferença absurda, e agora meu marido vai ficar todo inchado, que é o pai. Se o pai não exercer a função dele de pai, essa mulher tá morta. Entendeu? Ela tá morta, porque vai ficar sobrecarregada. Então, o pai exerce um papel fundamental. Ele tem que chegar junto, ele tem que estar ali fazendo o papel dele, ele tem que ser parceiro da mãe para que fique 50-50. Aí os dois conseguem progredir, os dois conseguem ter carreira, ter família. Então, assim, é fundamental. E também entender aqueles dias até mais tarde, né? Sim. Que a mulher, uma viagem, né? O que precisa, mas nem todos é assim, né? Porque não. Tem que entender viagem, tem que entender... Eu, por exemplo, eu viajo muito. Então, meu marido já trabalha embarcado. Então, eu tento fazer o quê? Conciliar tudo que eu preciso fazer no período que ele está embarcado. Porque eu sei que ele desembarcar, eu tenho que dar atenção. É fácil? Não é. Mas não é impossível. Não é impossível. Então, a gente tem que botar na balança o que pesa. Eu falo, tem a minha mãe é minha rede de apoio, que ela me ajuda assim 100%. Todo lugar que eu falo, porque sem ela eu não conseguiria fazer metade das coisas que eu faço. Por meu marido estar embarcado, então a gente acaba não tendo uma rede de apoio um do outro. Só 15 dias quando tá aí, mas mesmo assim passa muito rápido. Minha mãe é direto. Cada realidade é uma, né? O que importa é você conseguir se encaixar dentro dessa realidade. Conseguir, dependendo seja ela que você pagar uma escola boa, uma babá, eu não tenho rede de apoio. Por exemplo, eu sou carioca, né, da Gema. Casei e vim pra cá, então minha família não é daqui. Então minha rede de apoio assim, familiar, não tem. Não tem. Mas quando as coisas melhoraram pra mim, porque eu também era CLT, né? A primeira coisa que eu fiz foi botar o Arthur numa boa escola. E eu percebo que muitas mulheres, antes das coisas melhorarem financeiramente, desistem. Não espera. Então é uma questão de planejamento, entendeu? E assim, o que eu falo, é claro que cada realidade cada história é uma história, mas assim, principalmente para as meninas novas que estão saindo agora, se planeje, se você tem o desejo de ter filhos, já se planeje para esse momento, para quê? Quando acontecer a gravidez, a criança nascer, você consiga viver aquele momento com segurança, sabe? Que você tenha tranquilidade para passar por aquilo, que é uma fase, assim, pra mim foi maravilhosa. Gravidez, as meninas pequenas, até hoje eu curto pra caramba, apesar que elas estão pequenas ainda, né? Mas eu consigo acompanhar tudo, assim, eu aproveitei tudo, mas teve um planejamento pra hora que isso acontecer. É claro que a gente sabe que tem uns apressadinhos que vem antes da hora. Mas calma que tudo dá-se um jeito. Mas assim, quem consegue planejar, faz a coisa ser muito mais leve. E aí é essa questão, a abertura de uma empresa, ser empreendedora, o planejamento, com certeza vai fazer toda a diferença. Sim. Porque você não vai ficar sobrecarregado, você não vai ficar naquele desespero, você está fazendo certo, se você está fazendo errado, era aqui que eu tinha que ter feito, não era. Aí, às vezes você vai gastar dinheiro com uma coisa que não precisava ter gasto, aí tá deixando de pagar uma coisa que depois lá na frente vai te dar uma dor de cabeça. Então, assim, planeja, procura uma assessoria, uma assistência de quem entenda, né? Às vezes a pessoa enxerga isso como uma despesa, não é. Investimento que você está fazendo. E a parte de planejamento é muito importante. Eu lidero, né, um grupo de mulheres em Macaé, mas também já são 500 mulheres no Instagram e 260 todas da área? Não, tudo de todas as áreas do empreendedorismo. Engenheiras são poucas, a maioria são empreendedoras. A Aline conhece, lá faz parte. E uma das dores dela, que a gente fez um curso agora, que eu dou até mentoria na segunda-feira, é o planejamento. Para uma coisa pra gente que é algo assim... Claro, trivial ter uma agenda, porque nós, querendo ou não, a engenharia nos força a fazer a se planejar, mas nas outras não, e você vê que a dor delas é o planejamento. E se você não consegue planejar, você não consegue andar com a empresa. Mas sabe o que você não sabe nem onde você quer chegar. Sim, isso que eu ia falar. Não você sabe o que frustra. Existe uma coisa, né? Existe a consultoria para abertura de empresa e existe a consultoria empresarial, são serviços à parte. Mas na consultoria empresarial, que é o andar ali da sua vida como empresária e tudo mais, a gente tem que trabalhar com metas reais. E isso não acontece. Então, quando uma pessoa abre uma empresa,
tô rica, né? É Tô assim rica, mesmo. Iludido. Vou comprar um carro, vou comprar uma Riquíssima. casa e isso vai acontecer com certeza. Com o tempo. Mas a longo Não prazo. agora que você acabou de abrir. Então a gente tem que ter um objetivo de metas reais, né? Então, Sim. primeiro, vamos lá, você abriu a empresa, primeiro mês de faturamento, qual é a sua realidade? Você já tem cliente ou você vai ir para captação? Sim. Então, vamos colocar aqui uma meta real dentro da sua condição. Então, não adianta você colocar lá um carro 0 quilômetro que você vai se frustrar. E talvez você desista por isso. Porque você colocou Metas irreais. um objetivo Que você não muito vai distante alcançar da sua agora. realidade. Exatamente. Tem que mirar lá na lua, porque a gente tem que ter sonho Isso. grande, porque sonhar pequeno ou sonhar grande custa o mesmo tanto, mas tem que ter o pezinho no chão para subir um Isso. degrau de cada vez. Então, se não tem cliente nenhum, vai para captação, vamos colocar aqui 3 clientes, fidelizar 3 clientes no mês. Vamos conseguir? Vamos, uma meta real. Você fidelizou 5. Ultrapassou a sua expectativa. Então, já está faturando X e por aí vai. E aí você vai. E muitas das coisas que eu vi também é que a maioria não sabe separar financeira sim. da empresa, pessoal do empresarial. Sim. As contas juntas, não sabe quanto ganha, não sabe quanto recebe. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, gente, eu tenho um problema que eu sou muito organizada. Mas a maioria... E realmente, aí chega no mês, como a gente estava falando, não sabe o que tem. Qual foi o meu lucro? Qual foi o meu lucro? Não sei. Mas eu faturei tanto, mas não tem um dinheiro guardado, não aprende a guardar. Porque quando a gente tem empresa, a gente tem que ter caixa. Então, empreendedorismo, você tem que... Você fechou 30 dias, são mais 30 que você vai correr atrás. E nós somos prestadoras de serviço. E se nenhum cliente pagar? Como é que você vai honrar suas obrigações? Sim, porque você depende que ele pague você. Sim, você manda boleto, você cobra. Mas e aí? Tem que ter uma reserva. Tem que ter uma reserva. Para mim, o inverno é péssimo. Porque como eu basicamente atendo indústrias de água mineral, e a água é um bem, né, apesar de ser consumido diariamente, mas ela é sazonal. Verão no Rio, todo mundo bebe água o tempo inteiro, no inverno não. Então, assim, eu já tenho que me planejar para no verão. E não só isso, coincide que muitos relatórios, enfim, coisas anuais que as empresas têm obrigação de entregar, são feitos no início do ano, que coincide com o verão. Aí chega inverno, eu tenho uma baixa de cliente, mas isso assim, eu já tenho isso mapeado e todos os anos eu sei que é assim. Então tem que ter um planejamento estratégico. No verão eu tô rica, no inverno talvez eu esteja um pouco pobre. Mas tem que se planejar para ficar no inverno. Exatamente. Formiga. Eu sou quase uma formiga. Mas aí você leu a sua empresa dessa forma, com a sua experiência, conforme ela foi, né? Eu no início não né? Comecei e falei, opa, cheguei no verão, tava. Que maravilha. Maravilha. Gente, cadê todo mundo? Cadê? Gastei tudo no verão. Como assim? O que aconteceu? Aí no ano seguinte já fiquei esperta, já peguei o filho e falei, peraí. Então você tem que ter essa visão, né? É por isso que é importante você conhecer o seu público, você mapear quem é o público, quem você quer atender, porque aí você vai saber, esse cara aqui fatura muito no verão, no inverno talvez ele não vai ter demanda para mim, mas no verão talvez eu fique sobrecarregada. Então como é que eu vou fazer para administrar isso tudo? Dá para eu adiantar alguma coisa no inverno, para eu não me sobrecarregar no verão? Então, é estratégia. Agora, para ter estratégia, você tem que saber quem você é, onde você está e onde você quer chegar. Senão, você não consegue. Tem que se conhecer. Se a gente é um empreendedor e a gente não se conhece, não sabe o que você quer, não tem nenhum objetivo, quero ser empreendedora. Qualquer lugar quer você rica, porque todo mundo fala, ganhei, faturei primeiro 10 mil, tô rico, vou gastar tudo. E lá, e mês que vem? Vou ter outro serviço? Vou ter outro serviço. Então, realmente, empreender é você ter o pé no chão, você conseguir planejar. Se você não consegue empreender e dar certo se você não tiver planejamento. Porque tudo depende do planejamento. Reunião que você precisa fazer, cliente que você precisa ir atrás, quantos clientes você precisa captar? Isso daí tudo faz a diferença do empreendedorismo feminino. E voltando um pouquinho lá atrás, que você comentou, na faculdade, né, o número de mulheres no mercado, gente, eu fiquei chocada. Na Estácio, eu estou dando aula na parte do técnico de mecânica e de segurança. Se tem 2, 3 mulheres é muito, o restante é tudo homem. Na engenharia, você vê as turmas, só dá homem. Falei, mas isso é uma cultura que precisa ser mudada, sabe? Sim, eu fiquei chocada. As mulheres, desde a infância, acham isso é que da uma cultura. Masculina, uma profissão masculina. Que é uma profissão masculina. Sim. Até as próprias brincadeiras, né? Se você for ver, menina, você vai dar uma boneca. O menino, você dá o Léo, que ele vai trabalhar o raciocínio lógico. Sim, aí você começa... E realmente, na minha época, tinha bem mais mulheres. Na época que eu me formei e tudo, agora... Acabou, eu falei, meu Deus, cadê as mulheres desse curso? Então, assim, quando eu me formei, a minha turma era totalmente atípica. Eu formei na UERJ em 2006, entrei em 2001
tinha mais homens do que mulheres. Na formatura nós éramos 12 mulheres e um homem. Na engenharia civil, maioria mulher. Tem algumas outras, quando eu conto essa história, já vi outras mulheres falando que a turma delas foi desse jeito também. Mas às vezes porque a gente forma primeiro do que os homens, né? E você tem uma turma que tem mais mulheres, na seguinte tá completamente contrário, tá com a maioria masculina. Mas a engenharia, ela é predominantemente masculina, né? Nós somos 20% só de mulheres, né? Mas esse percentual de participação, ele tem aumentado, e eu acho que quanto mais a gente fala das dificuldades, dos desafios que a gente enfrenta no meio, né? Mas como a gente conseguiu superar, isso acaba incentivando outras mulheres, outras meninas a seguirem a mesma área. E assim, o medo faz parte do processo. A gente só não pode deixar se paralisar por conta do medo. Ele é bom até para a gente ter precaução, conseguir se planejar de uma forma mais correta, pensar num plano A, num plano B, às vezes num plano C. Mas tem que ser também um impulsionador para que a gente vá avançando cada vez mais e vencendo, né? E assim, a gente vê muito, fala assim, ai, que coisa chata, vai falar só pra mulher de novo, aí vem o programa Mulher, não sei o que, lá da mulher, só da mulher. Mas, gente, precisa. Por quê? Justamente por isso. Primeiro, para as pessoas perceberem que nós temos voz e a gente está ocupando cada vez mais os espaços que são de direitos nossos. E para que as meninas que estão vindo vejam que é possível. É fácil? Não vou mentir que é fácil. Já passei muito perrengue, assim como mas consegue. É ter uma referência. Mas é possível, exatamente. E aí, quando essa menina que pensa, vou fazer engenharia, e ela vê e fala assim, poxa, só tem homem. E aí ela começa a ver essas referências, ela fala, poxa, ela conseguiu. Né? Ela planejou, ela conseguiu, ela chegou onde ela queria, ela conseguiu conciliar isso com família, com filho. Eu também consigo. Então a gente tem que cada vez mais falar, por mais que às vezes as pessoas achem que é chato, que é maçante, mas isso aqui, esse diálogo que a gente está fazendo é necessário. Eu até, quando dei a palestra lá, eu comentei que a empresa nasceu, a minha empresa, por conta do meu filho, né? Eu acho que isso é uma estatística também. Quando eu retornei ao meu posto de trabalho, com 4 meses, né, morrendo de dó de deixar... Gente, mas é muito pequeno para você deixar numa empresa. É muito empresa. pequeno mesmo. E eu fui mandada embora. Não servia para o trabalho. E o Arthur tinha uma condição alimentar, né? Ele tinha alergia à proteína do leite de vaca e nenhuma creche queria ficar com o Arthur. Então, por conta do preparo, do alimento e o trato, não podia ter nenhum traço de leite que ele passava muito mal. E eu me lembro, ele pequenininho, naquele chiqueirinho, na minha sala, e eu falei, eu vou começar a trabalhar aqui. E fui em alguns clientes, olha, deixa, se você quiser, me dar uma oportunidade. Eu me lembro a minha primeira cliente, que é minha cliente até hoje, ela me perguntou assim, tá, mas quanto que você está cobrando? Eu falei, o que você puder pagar. Foi assim, foi a minha primeira cliente, a minha cliente até hoje. E assim foi. Aí ela foi me indicando outra pessoa, que foi me indicando a outra. Então, não foi algo intencional. Eu não pensei assim, quero ter uma empresa. Aconteceu, né? Foi acontecendo. Daqui a pouco eu estava com uma pessoa e alugo uma sala. Então, assim, o Arthur ficou comigo lá. E até hoje. Você deve já uma vez chegar lá no escritório, tá meu filho lá comigo. Então, dá para conciliar, entendeu? Às vezes eu vejo empresárias, né, que, não, mas o meu filho é muito pequeno, eu não consigo dar. É só querer. E assim, hoje eu acho que o cenário está mudando muito. As pessoas são muito receptivas, assim, pelo que eu vejo a essas situações. Eu, por exemplo, já precisei ir em empresa porque eu precisava resolver um determinado problema e eu tinha que ir pessoalmente. Eu não tinha com quem deixar a Marcela. Você levou? A pessoa, não, pode trazer. Eu não vi nem Marcela. Cheguei lá, todo mundo catou Marcela. Fiz o que eu tinha que fazer. Cadê minha criança? Ela vai embora. A criança então, assim, o cenário está mudando, sabe? Sim. Hoje eu acho que as pessoas são mais receptivas. Cultura, exatamente, né? são mais receptivas a isso. E uma coisa que eu falo, que assim, eu acho que vale para a vida inteira da gente. Conhecimento é poder. A gente tem que conhecer, você tem que estudar, você tem que saber, correr atrás. Porque quando você está ali empoderada de si, tendo confiança e certeza no que você está fazendo, com certeza você vai conseguir o que você quer, o objetivo que você quer. Por mais que seja difícil, às vezes demore, mas você vai conseguir alcançar. Então, assim, quer empreender? Estuda, vem atrás, né? Igual nós estamos fazendo o programa. Se aproxima da gente, vem fazer parte, procura outras pessoas, outros lugares, com certeza vocês vão encontrar também,
Pra quê? Pra vocês terem conhecimento, pleno conhecimento do que vocês querem fazer, onde vocês querem chegar, com certeza vai ser sucesso. Isso aí eu não tenho dúvidas. Tentar antes de desistir, né? Né? Um não a gente já tem, então vamos atrás do sim. É igual aquela figurinha, né, que a gente vê muito, né? Um diamante é a pessoa cavando. Desiste quando tá faltando um pouquinho. Um pouquinho pra chegar lá. Porque você não... É o primeiro desafio, logo desiste. Nossa, vai vir o primeiro, vai vir o segundo, terceiro, quarto. Se é o seu sonho, eu falo muito, se faz o seu coração bater mais forte, insiste, que vai dar certo. Só depende de você. E quando você olhar pra trás, você vai sentir orgulho de si mesmo. Sim, todo o trajeto que você teve que romper pra chegar onde você chegou, isso é muito importante. Não, e os problemas vão mudando, né? Mas eles não desaparecem. Não desaparecem. Não. Só vão aumentando de nível. Às vezes como jogos de videogame, vai ficando cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Mas aí você olha e fala, nossa, quem diria? Lá eu ia ter um problema tão grande desse, porque... Sinal que você cresceu. Já passou pelos pequenininhos. E depois você ri e fala assim, nossa, olha, quando aconteceu aquilo, eu fiquei nervosa, brava, uma chateada. Coisa desesperada, não sabia o que fazer. Na hora lá atrás, agora a gente ri, mas é isso, é você ir evoluindo com o decorrer da carreira. E para quem está começando, quem deseja, é realmente sempre buscar apoio. Buscar estar envolvido, estar em associação, porque sozinha a gente não faz nada. Não consegue. É mais difícil. É bem mais difícil. A gente pode tem até que conseguir, assim. Mas é muito mais difícil. Gente, nosso papo tá legal, mas tá dando a hora, daqui a pouquinho Cezinha puxa minha orelha ali, porque senão vai ficar um episódio muito longo. Porque eu e a Ana Paula estamos falando desde meio-dia, né, Ana Paula? Sem parar, o assunto já são não acaba. 4 horas da tarde, a gente tá conversando. Então, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores. A Multa, hoje eu posso agradecer, digamos que pessoalmente. Porque a Multa está sendo representada aqui por Ana Paula. A Vilarejo Acabamentos, que é nossa parceira incrível, e a Rose Neves Cortinas e Persianas. Então, muito obrigada aos patrocinadores, que sem eles não seria possível a gente estar fazendo nosso podcast. Mas antes da gente se despedir, tem a hora do desafio. Que será? Desafio! Ué, para as convidadas? Não, eu acho que o desafio é para quem nos convidou. Vamos inverter hoje. Vamos inverter. Quem inverteu, joga a bola para você. Peguei de surpresa, viu? Então, vamos lá. A gente sempre faz essa brincadeira da hora do desafio, que é para vocês compartilharem alguma coisa, alguma experiência, alguma coisa com a gente aqui hoje que vocês desejam da vida de vocês. E começar pela Ana Paula, tá? Já que a Aline começou falando, vou começar pela Ana Paula. Boa sorte. Eu comecei falando, me apresentando. Não, mas ela começou falando primeiro. Tem gente correndo, não, Ana. Só na minha frente, é por isso, ó, pronto. Então, a gente sabe que você topou recentemente esse desafio aí, que foi entrar na Mútua, né, junto com o CREA, e vieram agora de campanha, estão assumindo, mudando várias coisas, trazendo várias novidades pra gente, né? Tem sido um trabalho que vocês estão desenvolvendo muito bacana. Eu queria que você contasse pra gente até agora qual foi o maior desafio que você teve dentro da Mútua. Os desafios são diários. Assim, primeiro, estar na Mútua é um desafio muito grande. Não é uma coisa que, nossa, Ana, você tinha planejado isso para sua vida? Não tinha planejado. Eu não tinha planejado... Eu já fui conselheira do CREA, né? Por 4 anos, fui diretora por 3, 2 deles administrativa, 1 ano financeira, nada disso foi planejado. As coisas foram acontecendo, as portas foram se abrindo e eu nunca tive medo de aceitar um novo desafio. A minha vida no sistema Confea CREA Mútua, ela começou pela minha entidade de classe. Eu sou servidora do Estado, como eu já falei, do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura. Era associada da CERJ, que é a Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado. Fui convidada para concorrer ao conselho numa época em que a gente estava defendendo a continuidade do nosso órgão, porque o Poder Executivo queria extingui-lo, né? Não entendendo qual é a importância da engenharia e da arquitetura para o desenvolvimento da sociedade de uma forma geral, né? O quanto que a gente trabalha, né? Você olha hospital, escola, estrada, tudo tem as nossas áreas profissionais envolvidas. Então, a partir do momento que eu fui dando um passo, outras portas foram se abrindo. Surgiu o convite para concorrer, junto com o Miguel, que atualmente é o nosso presidente do CREA. Foi uma campanha difícil, mas ao mesmo tempo muito desafiadora e maravilhosa. A cada obstáculo vencido, a vontade de chegar era cada vez maior. E o que me impulsionava
era saber que existia uma caixa, como você falou, que ela já era maravilhosa, ela já tinha um monte de coisas à nossa disposição, mas que ninguém conhecia. E a vontade e o desafio de levar isso cada vez para mais profissionais, né? Então, o que me motivou foi isso. E hoje o meu maior desafio é conseguir alcançar um número maior de profissionais em relação a isso. No meu discurso de posse, eu estava assistindo outro dia e eu falei que eu queria fazer com que a Mútua ela fosse conhecida e reconhecida pelos profissionais do nosso estado. E a partir do momento que a gente vai fazendo cada evento, eu vou vendo que evento é evento, trabalho é trabalho, a gente está conseguindo alcançar esse objetivo e para mim é um retorno pessoal e profissional muito grande. A gente não tem um salário, uma remuneração dentro da Mútua, mas saber que eu estou conseguindo fazer a diferença, isso para mim é muito gratificante, né? E o desafio é esse. É chegar no final de 3 anos, a gente recebeu uma Mútua com 3.500 sócios contribuintes, mais ou menos. Nosso presidente da Mútua Nacional, ele me lançou o desafio de entregar com 21 mil no final de 3 anos. E as pessoas falaram, você é maluca. Gente, vamos tentar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Não, já uma mulher determinada. No final do meu discurso, passado uns meses, um amigo chegou e falou assim, eu não quis falar pra você que o que você tava falando ali era uma coisa completamente fora de propósito, você não vai conseguir fazer isso. Eu falei, não duvide, não duvide de uma mulher. Não duvide, porque a gente tenta até o final. E assim, eu espero, no final de 3 anos, conseguir deixar um legado, né? E passo a passo, como eu já falei, cada trabalho. Fazer esse trabalho junto com as mulheres tem sido uma coisa maravilhosa, porque muito se fala de fortalecimento das mulheres, mas efetivamente a gente precisa entregar, né? Falar é muito fácil, é muito bonito, mas de fato a gente conseguir trazer produtos e serviços que ajudem essas mulheres, como as parcerias que a gente está fazendo com o Sebrae, os trabalhos específicos de mentorias para as mulheres, eu acho que agrega muito mais do que qualquer discurso, né? E quando a gente fala de ter projetos específicos para as mulheres, é também não só falar entre nós, é importante para a gente estar motivando e incentivando outras. Mas falar com os homens é importante para que eles saibam que nós, de fato, temos voz, que nós somos capazes e que eles podem deixar o pensamento paternalista e machista um pouco de lado e olhar para as mulheres que são profissionais e estão à sua volta do mesmo jeito que eles olham para os homens, né? Sabendo que existe capacidade, mérito e que essas mulheres elas não chegaram aonde elas chegaram porque elas foram beneficiadas, ou porque elas são bonitas, ou porque elas se vestem bem, têm lindos olhos. Não, é porque elas são capazes, né? Nós precisamos acreditar nos nossos potenciais e fazer outras mulheres acreditarem no seu próprio potencial. Isso aí. Falei demais, mas... Super bem. Fechou com chave de mar. Você falou bastante, mas ainda sobrou um tempinho. Meu desafio é falar pouco também. Só isso que a gente gravava, eu falava, eu te desafio a falar em 30 segundos tal tema. Desculpa, gente. Mas calma que ainda sou você. Segura aí que não sobrou mesmo. um tempinho pra Aline. Calma que ele vai segurar lá. O seu desafio, Aline, conta pra gente qual foi o maior desafio que você já teve na sua empresa. Já que estamos falando de empreendedorismo. Você diz com cliente? Pode ser? Com cliente, na sua vida pessoal. Pode descontrair. Pode. Não, tem muitas. Não vou contar com clientes. Tem muitas, mas uma recente muito engraçada. Legalizamos uma empresa, até uma empresa de descartáveis lá na região. Mas ele não tinha nenhum cliente, né? Ele iria captar clientes. E aí abrimos o CNPJ, ele ficou super feliz. E aí ele fechou com a gente a consultoria empresarial. E eu falei, olha, vamos estabelecer metas reais. O senhor tem algum cliente? Não tem. Eu falei, então o senhor tem que ir atrás de clientes e tudo mais. No dia seguinte, ele chegou ao escritório sem avisar, com 3 folhas. Ele já tem um pouco mais de idade, né? Com 3 folhas A4 escritas à mão. Eu olhei assim de longe, eu falei, o que é isso? Eram centenas de e-mails. Aí eu falei, boa tarde, né? Sim. Aí eu, pois não. Ele, então, eu trouxe aqui os clientes para você mandar os e-mails. Eu, que e-mails? Para captar o cliente.
Falei, não, o senhor tem que mandar sua empresa, não sou eu, não. Ué, mas eu não pago? Não, senhor, aqui a gente tá para te dar uma mentoria, uma direção. A execução é do senhor, o senhor vai dividir o faturamento comigo. Tá vendo, gente? Mais um serviço pro empreender da Aero. A Aline capta cliente pra gente. Vem com a lista de e-mail. Aí ele, mas eu tive esse trabalho. Eu falei, não, agora o senhor vai mandar o e-mail pra todo mundo. E ele, como ele já tem uma idade assim, né? Aí ele falou, mas eu não sei muito bem lidar com esse e-mail, lidar com e-mail, tudo mais. Eu falei, então o senhor contrata uma pessoa, posso te indicar algumas pessoas. Só pra mandar e-mail. Pra mandar os e-mails pro senhor. Eu falei, mas hoje tem o Instagram, eu fui explicando. Eu falei, quase ninguém, se o senhor mandar um e-mail de propaganda, quase ninguém vai, muitas das vezes vai até pro spam, e fui explicando a ele. Mas foi uma situação recente e já aconteceram vários, mas essa foi uma... Faz parte de lidar com o público, né? Principalmente parte. com quem tem mais dificuldade de lidar com as tecnologias. Temos histórias engraçadas. Verdade. Bom, meninas, queria agradecer. Foi muito bom ter passado essa tarde aqui com vocês, ter batido esse papo. Foi muito divertido. Tenho certeza que os telespectadores vão aproveitar muito, vão curtir muito. E antes de vocês irem embora, a gente tem uma surpresa, uma singela lembrança da Aero pra vocês. Bora. Vivian, traz pra gente aí, por favor. Ó, aqui pra você, Ana. Obrigada. Pra Aline. Um presentinho. E Tati, não se acostuma não, que é porque é a primeira vez que você tá gravando. É a primeira vez que eu tô gravando, por isso que eu ganho. Não tem essa Na próxima eu tenho que trazer. Olha, amei a minha caneca. Eu já tava de olho nessa daqui. Ai, que lindo! Vocês tomarem um cafezinho, obrigada. lembrando aqui do nosso momento. Muito obrigada. Só pedir o pessoal para curtir o nosso @, aerordo.oficial. E foi muito bom, meninas. Agora vocês vão lembrar do nosso bate-papo aqui toda vez que vocês forem tomar um café. Maravilhoso. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Prazer estar com Prazer. vocês aqui.